Imagine só, um homem que mudou para sempre a forma como enxergamos o mundo, cujas ideias ecoam há mais de 2 milênios e ainda hoje moldam desde a construção de arranha-céus até a inteligência artificial que você usa no celular. Esse homem é Pitágoras, ou melhor, o mistério chamado Pitágoras. Porque, na verdade, o que sabemos sobre ele? Quase nada. E é justamente esse vazio que torna a sua história tão fascinante. Todos já ouviram falar dele, claro. Afinal, quem nunca decorou a famosa teorema que leva seu nome? Aquele princípio matemático que parece simples, a soma dos quadrados dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa, mas que, na prática, é a base para calcular distâncias em mapas, projetar edifícios, treinar algoritmos de reconhecimento de voz e até ensinar robôs a pensar. Sim, a mesma fórmula que você amaldiçoou na escola hoje move bilhões em tecnologia. Ironias da vida, não? Mas Pitágoras era muito mais que um matemático. Era um visionário que pregava a imortalidade da alma, a reencarnação e uma ética radical de respeito a todas as formas de vida. Para ele, os números não eram apenas símbolos abstratos, eram a essência pura da realidade, a chave para decifrar o universo. Sua filosofia misturava misticismo com ciência de uma forma tão revolucionária que até hoje discutimos se ele foi um gênio à frente do tempo ou um líder de seita. E aqui está o problema. Quase tudo que sabemos sobre Pitágoras vem de relatos tardios, muitas vezes contraditórios. Biografias escritas séculos depois de sua morte, baseadas em fragmentos de histórias contadas por discípulos que juravam segredo eterno. O próprio Pitágoras pode nunca ter escrito uma linha sequer ou, se escreveu, seus textos se perderam no tempo. O que resta são lendas, que ele nasceu em Samos, filho de um comerciante rico que lhe deu uma educação de elite, que viajou pelo Egito e Babilônia, absorvendo conhecimentos secretos, que fundou uma comunidade tão fechada que seus seguidores eram proibidos de divulgar seus ensinamentos. Platão, o pai da filosofia ocidental, bebeu diretamente dessa fonte. Aristóteles também. Sem Pitágoras, grande parte do pensamento grego e, por tabela, da civilização moderna simplesmente não existiria. Mas aqui vem a pergunta que não quer calar: quantas dessas ideias eram realmente dele? Afinal, os pitagóricos formavam uma irmandade tão disciplinada que separar o mestre dos discípulos é como tentar distinguir a voz de um coro. O que não dá para negar é o impacto prático de suas teorias. Hoje, enquanto você digita uma pergunta para um chatbot ou pede para sua assistente virtual tocar uma música, está usando aplicações diretas da matemática pitagórica. Em Data Science, sua teorema ajuda a medir distâncias em espaços com centenas de dimensões. Em linguística computacional, ela é peça-chave para ensinar máquinas a entender a linguagem humana. E o mercado está sedento por profissionais que dominem essas técnicas. Salários de R$ 28.000 por mês? Isso é só o começo. Se você quer deixar de ser um mero espectador dessa revolução e passar a construí-la, há uma porta de entrada: a magistratura em análise de linguagem natural da Universidade Estadual de Tomsk, uma das mais respeitadas da Rússia, em parceria com a Skill Factory. Todo o curso online, mas com o peso de um diploma presencial e sem exigir formação técnica prévia. Você vai aprender com quem está na linha de frente, como o diretor acadêmico que lidera projetos de NLP no Serban, e colocar a mão na massa desde o primeiro dia, resolvendo desafios reais de empresas. E o melhor, com apoio governamental, o primeiro ano pode sair por menos de R$ 250 por mês. As vagas são limitadas, e quem se inscreve agora ganha acesso a cursos preparatórios exclusivos para garantir sua aprovação. Não é só sobre aprender, é sobre se tornar parte da elite que está redefinindo o futuro. Pitágoras acreditava que a alma é imortal e que o conhecimento é a única coisa que realmente nos pertence. Hoje, mais do que nunca, essa ideia faz sentido. A questão é: você vai ficar só observando a história sendo escrita ou vai pegar a caneta? A escolha é sua. E o momento é agora. O que pouca gente sabe é que as raízes do pensamento pitagórico não nasceram na Grécia, mas em terras muito mais antigas e misteriosas. Os grandes filósofos pré-socráticos, aqueles que vieram antes de Sócrates e moldaram o alicerce do pensamento ocidental, não eram meros especuladores isolados. Eles eram viajantes, buscadores de sabedoria em escolas de mistérios espalhadas pela Ásia Menor, Egito e Babilônia. Tales, considerado o primeiro filósofo ocidental, estudou na Babilônia. Anaximandro e Anaxímenes, outros dois gigantes dessa era,
também percorreram longas distâncias para acessar conhecimentos guardados a 7 chaves em templos onde se fundiam matemática, espiritualidade e cosmologia egípcia. E Pitágoras. Sua filosofia, tão reverenciada como original, pode muito bem ter sido uma herança disfarçada. Há fortes indícios de que suas ideias sobre a imortalidade da alma e a reencarnação não eram invenções gregas, mas sim um legado direto das tradições espirituais do Egito, adaptado e repassado como se fosse uma revelação inédita. Sua famosa discricionário, aquele manto de segredo que envolvia seus ensinamentos, pode não ter sido apenas um capricho místico, mas uma estratégia deliberada. Afinal, se fosse descoberto que suas descobertas eram, na verdade, sabedoria egípcia reciclada, seu prestígio como gênio original desmoronaria. Ou talvez houvesse outro motivo. Pitágoras pode ter acreditado, simplesmente, que a maioria das pessoas não estava preparada para compreender, muito menos valorizar, o que ele tinha a oferecer. Seja como for, uma coisa é certa: o mistério só aumentou seu poder. Sua aura de santidade, seu ascetismo radical e suas regras de conduta não eram apenas excentricidades, eram ferramentas para elevar sua mensagem acima do comum. Ele não comia carne, não bebia vinho, evitava até mesmo contato com feijões. Sim, feijões, segundo lendas, ele teria morrido por se recusar a atravessar um campo deles para escapar de perseguidores. Sua dieta era restrita a pão, mel e vegetais crus ou cozidos, sempre com moderação. Vestia-se apenas de branco imaculado, dormia sobre linho, ou lã, já que o linho ainda não era comum na região, e jamais se deixava levar por prazeres terrenos como sexo, embriaguez ou conversas vulgares. Para alguns, isso soa como uma vida monótona, quase insuportável. Mas para Pitágoras, era o caminho para a pureza e, consequentemente, para a verdade. Seu vegetarianismo não era uma dieta, era uma declaração ética. Se a alma imortal imigra entre corpos, como poderia ele, ou qualquer um de seus seguidores, justificar a violência contra um ser vivo? Cada ato de crueldade, cada pedaço de carne consumida, era uma afronta à harmonia cósmica que ele pregava. Não por acaso, sua escola não era vista como um centro de estudos matemáticos, mas como uma irmandade espiritual, um refúgio para aqueles que buscavam não apenas conhecimento, mas salvação. E aqui está o cerne da questão: Pitágoras não era apenas um matemático. Ele era um visionário que via nos números a chave para decifrar o universo e, mais importante, a alma humana. Sua crença na reencarnação não era um devaneio, era uma chamada à responsabilidade. Se tudo se repete eternamente, como ele defendia, e como seu discípulo Eudemo de Rhodes registrou, então cada escolha que fazemos hoje ecoará por toda a eternidade. Imagine só, se as mesmas cenas se desenrolam em um ciclo infinito, se você estiverá, daqui a milênios, novamente neste exato momento, lendo estas mesmas palavras, com as mesmas dúvidas e as mesmas oportunidades, não seria prudente agir como se cada decisão fosse, literalmente, para sempre? Essa ideia de que o tempo é uma espiral e não uma linha reta não apenas influenciou Platão, como se tornou o alicerce de sua própria filosofia. Platão, que muitos acreditam ter começado como discípulo de Sócrates, acabou absorvendo, e elevando, o idealismo pitagórico, a crença em verdades eternas, na imortalidade da alma, na filosofia como caminho para a salvação. Não à toa, em diálogos como Mênon e Fédon, Sócrates, ou melhor, o Sócrates de Platão, flerta com a memória de vidas passadas, sugerindo que a aprender é, na verdade, recordar. Quando um escravo não educado resolve um problema geométrico sob o guia de Sócrates, Platão não está apenas demonstrando um método pedagógico, está provando que a alma já sabe, só precisa ser despertada. Mas há um problema nessa teoria, um detalhe que Platão convenientemente ignora: se tudo é lembrança, quando, exatamente, a alma aprendeu pela primeira vez? Se a verdade é eterna, em que momento ela deixou de ser novidade? Pitágoras, por sua vez, não se preocupava com essas contradições. Para ele, a matemática não era um quebra-cabeça lógico, mas uma porta para o divino. Os números não eram abstratos, e eram a essência mesma da realidade. E o 10, a tétrade sagrada, símbolo da perfeição cósmica, não era apenas um algarismo. Era a própria. A natureza íntima do número, e sob esse número ele não entendia apenas uma unidade de medida, mas o próprio instrumento pelo qual o cosmos se revela e o homem o decifra. Não por acaso, observava Pitágoras, contamos nos dedos até 10 e, ao chegar lá, retornamos à unidade para recomeçar o ciclo.
Assim como a alma, encarna, vive seu tempo designado, abandona o corpo e volta ao ponto de origem, pronta para reiniciar a jornada. Essa ideia, aliás, desabrocha em toda sua força no Fédon, o relato derradeiro de Sócrates na prisão, à espera da cicuta, onde a imortalidade da alma e os mistérios do além-túmulo são dispostos como peças de um quebra-cabeça divino. Platão não escolhe por acaso começar o diálogo com uma referência velada a Fliunte, cidade do Peloponeso onde o pitagorismo florescia. Ao eleger Equécrates, um fliuntino, como narrador e interlocutor de Fédon, ele tece desde as primeiras linhas elos com a escola de Pitágoras. Mas é através de Símias e Cebes, os dois principais discípulos de Sócrates na cena, que as doutrinas pitagóricas ganham voz e se desdobram em argumentos. Não é mera coincidência que, quando Sócrates pergunta, o que deve estar presente no corpo para que ele viva, a resposta de Cebes seja imediata, a alma. E, como um silogismo implacável, o raciocínio avança, se a alma traz a vida a tudo que habita, e se a morte é o oposto absoluto da vida, como poderia a alma conter em si mesma seu próprio antídoto? Nada mais lógico, conclui Sócrates, do que chamar de imortal aquilo que nunca admite a morte. Esse encadeamento, tão preciso quanto as demonstrações matemáticas que Sócrates usará antes para provar que o par não pode abrigar o ímpar sem deixar de ser par, é a assinatura do pensamento pitagórico. A verdade não se impõe pela força, mas pela inevitabilidade de sua estrutura. E não é só a lógica que ecoa aqui. Quando Platão esboça no Fédon uma geografia do além, com seus caminhos de purificação e moradas celestes, ele está, sem saber, plantando as sementes do que séculos depois a Igreja transformaria em inferno, purgatório e paraíso. Até mesmo o método de Sócrates, partir de uma verdade autoevidente para construir todo um sistema, encontrará paralelo nos Evangelhos, especialmente em João, quando Logos é apresentado como o princípio ordenador de todas as coisas. O paradoxo, porém, é que pouco sabemos com certeza sobre o Pitágoras histórico. Suas ideias, como as de tantos mestres antigos, foram amplificadas, distorcidas e reinventadas por discípulos que transformaram o homem em mito. As lendas o pintam como discípulo de deuses, Orfeu lhe teria revelado os segredos da cosmologia, Dionísio e Apolo, os mistérios da medicina e da adivinhação. Claro que Pitágoras nunca encontrou esses seres, mas a tradição, ao atribuir-lhe seu aprendizado, sinaliza que suas primeiras lições vieram do seio do orfismo, essa doutrina religiosa que via no mito de Dionísio desmembrado pelos titãs e renascido do coração poupado por Zeus a metáfora perfeita da reencarnação. Para os órficos, o corpo era um túmulo da alma, e a libertação só viria através de rituais de purificação, daí a recusa à carne, vista como herança da violência titânica. Mas não foi o Dionísio selvagem, de êxtase desmedida, que marcou os filósofos. Foi sua versão espiritualizada, onde o êxtase não vinha do vinho, mas da busca intelectual, das viagens a terras distantes em busca de sabedoria. Pitágoras, como todos os sábios da antiguidade, teria percorrido o Oriente, Fenícia, Judéia, Babilônia, talvez até a Índia. Cada paragem correspondia a um universo simbólico. Na Babilônia, aprendeu geometria e astronomia, no Egito, mergulhou nos mistérios dos números e na disciplina cética. Não por acaso, eram justamente esses os dois grandes centros matemáticos que os gregos admiravam. A lenda, assim, equilibrava o prestígio do conhecimento estrangeiro com o orgulho da tradição helênica. Para os gregos arcaicos, o além era um lugar sombrio, onde as almas erravam como sombras sem propósito. Mas com o pitagorismo, e depois com o orfismo, surgiu uma nova esperança, a possibilidade de uma vida após a morte não como condenação, mas como etapa de um ciclo maior. Pitágoras não era apenas um matemático, era um profeta. Diziam que predizia terremotos, pressentia a presença de cadáveres em navios à distância e até adivinhava o peso dos peixes antes de pescá-los. Sua palavra tinha poder curativo. Conta-se que, com música e poesia, ele acalmava paixões, harmonizava conflitos e até detinha epidemias. Seu ideal? Um mundo regido pela homonoia, a concórdia, onde a lei e a justiça reinavam sobre o caos. Essa filosofia culto, centrada na adoração aos números, na crença na metempsicose e em uma ética rigorosa, se materializava na escola pitagórica, uma irmandade quase monástica, regida por regras severas. Quem desejasse ingressar deveria passar por um pentéteres, 5 anos de silêncio absoluto, onde o noviço ouvia, mas não falava. Só depois desse período de purificação poderia participar ativamente dos debates. Não surpreende, portanto, que tão pouco se saiba sobre os ensinos originais.
Sabe-se, no entanto, que evitavam carne. Alguns, como o próprio Pitágoras, chegavam a abster-se até de ovos e favas, que, segundo ele, abrigavam almas em migração. Viviam em comunidade, compartilhando bens e conhecimentos, como uma antecipação dos mosteiros medievais. E aqui reside o cerne do mistério: o que era, afinal, o pitagorismo? Uma seita religiosa? Uma escola filosófica? Um laboratório científico? Talvez as três coisas ao mesmo tempo, e é justamente essa fusão entre misticismo e racionalidade que o torna tão fascinante. Porque, no fundo, Pitágoras nos deixou uma lição que transcende os séculos: a busca pela verdade não é um exercício frio de lógica, mas uma jornada onde números e símbolos, alma e cosmos, se entrelaçam em um único tecido sagrado. E é por isso que, mesmo depois de 2 milênios, seu eco ainda ressoa não apenas nos teoremas que levam seu nome, mas na própria ideia de que o universo, em sua essência, é uma harmonia a ser decifrada. Mas o que verdadeiramente revolucionou o pensamento pitagórico, e que ainda hoje nos faz questionar os limites entre ciência e espiritualidade, foi sua ousadia em desafiar as convenções de sua época. Imagine só, numa Grécia antiga onde as mulheres eram relegadas ao ostracismo intelectual, os pitagóricos não apenas as aceitaram em sua comunidade, como as elevaram à condição de filósofas. Os registros antigos mencionam pelo menos 17 mulheres por nome, entre elas Tiana de Crotona, possivelmente esposa de Pitágoras e uma pensadora tão prolífica quanto os homens de sua escola. Não era mera tolerância, era uma subversão radical, um reconhecimento de que a busca pela verdade não tem gênero. E essa audácia não se limitou às ideias. A escola pitagórica cresceu como uma força política, infiltrando-se nos bastidores do poder em Crotona e em toda a Magna Grécia. Seus membros ocuparam cargos públicos, influenciaram decisões estratégicas e, segundo as crônicas, foram decisivos na vitória militar de Crotona sobre Síbaris, cidade conhecida por seu luxo e decadência. Enquanto os síbaritas afundavam em banquetes e excessos, os pitagóricos impunham disciplina, ordem e um código moral inquebrantável, prova de que a filosofia, quando levada a sério, pode moldar destinos. Mas o poder, como sempre, tem seu preço. À medida que a influência pitagórica se expandia, também crescia a sombra de seus oponentes. Rebeliões eclodiram. Pitágoras, o mestre, foi forçado ao exílio, fugindo para Metaponto, no extremo sul da Itália. Lá, diz a lenda, encontrou seu fim de maneira tão simbólica quanto trágica. Perseguido por inimigos até a beira de um campo de favas, recusou-se a pisá-las, pois, para ele, cada grão abrigava uma alma e preferiu a morte à violência contra o sagrado. Uma história dramática, sem dúvida, mas que revela mais sobre o mito do que sobre o homem. Afinal, Pitágoras não era apenas um matemático ou um místico, ele foi o primeiro a se autodenominar filósofo, amante da sabedoria, uma definição que carrega em si mesmo uma humildade profunda. Se amamos a sabedoria, é justamente porque não a possuímos. E é nesse território entre o conhecido e o inexplorado que suas ideias mais provocativas ganham vida. Duas, em especial, abalaram os alicerces do pensamento ocidental: a metempsicose, a transmigração das almas, e a crença de que os números são a essência da realidade. Para Pitágoras, a alma não morre, ela apenas muda de morada, renascendo em outros corpos humanos, animais, quem sabe até em plantas. Não por acaso, conta-se que ele reconheceu, no uivo de um cão espancado, a voz de um amigo falecido. Uma ideia que, mais tarde, Platão retomaria sem citar a fonte, mas que já circulava entre os egípcios, sugerindo que Pitágoras, em suas viagens juvenis, bebeu de fontes mais antigas que a própria Grécia. Embora a teoria da reencarnação não tenha se consolidado no mainstream filosófico, seu impacto foi indelével. Ao separar alma e corpo, Pitágoras plantou uma semente que germinaria em séculos de debate sobre a natureza humana. Mas foi na matemática que sua genialidade encontrou terreno fértil. A ele, ou a seus discípulos, pois a linha entre o mestre e a escola muitas vezes se esmaece, atribuem-se descobertas que ainda hoje sustentam a ciência: os 5 sólidos perfeitos, a teoria das proporções, a tradução dos intervalos musicais em relações numéricas. Os pitagóricos não viam números como meros símbolos, para eles, cada um carregava um poder cósmico. Um era o intelecto divino, a unidade primordial. O 2, a dualidade entre matéria e pensamento. O 3, sagrado para Apolo, representava o início, o meio e o fim de todas as coisas, uma trindade que também rege a moral humana, composta por prudência, desejo e sorte. O 4 eram as estações, os elementos. O 6, a criação.
O 7, talvez o mais misterioso, ligava-se aos planetas conhecidos e às cordas da lira, um número tão perfeito que os pitagóricos o veneravam em grupos nunca maiores que 10, pois 1 mais 2 mais 3 mais 4 é igual a 10, a tétrada sagrada, um símbolo tão poderoso que juramentos eram feitos sobre ela, como outros povos fariam mais tarde com cruzes ou estrelas. E aqui chegamos ao cerne de sua revolução, a harmonia dos opostos. Para Pitágoras, o universo era um concerto onde tudo, desde o movimento das estrelas até as notas de uma melodia, obedecia a proporções matemáticas. Ele descobriu que os intervalos musicais podiam ser expressos em frações simples, como 2 horas e 1 para a oitava, revelando que a beleza não era arbitrária, mas calculável. Mais tarde, seus seguidores levariam essa ideia ao extremo, imaginando uma música das esferas, um coro celestial onde cada planeta, ao girar, emitia um som proporcional à sua distância, uma sinfonia cósmica inaudível aos ouvidos humanos, mas perceptível à alma. Era a prova definitiva de que, para Pitágoras, Deus era um geômetra. No entanto, nem tudo eram harmonias em seu sistema. Os números, para ele, deviam ser puros, naturais, positivos, o 0 ainda não havia chegado da Índia, e os negativos eram considerados uma heresia. Diz a lenda que, quando Hipaso de Metaponto, sim, o mesmo lugar onde Pitágoras morreu, descobriu os números irracionais, o mestre o teria condenado à morte por ameaçar a perfeição de seu universo numérico. Verdade ou mito? Provavelmente, uma distorção de discípulos fanáticos, ansiosos por preservar a imagem de um líder infalível. Mas o episódio revela algo crucial. Para Pitágoras, a matemática não era apenas uma ferramenta, era uma religião. E é essa fusão entre razão e mistério que torna seu legado tão vivo. Ele nos deixou um enigma: se o universo é governado por números, então a verdade última está escrita em equações ou em símbolos? Talvez a resposta esteja justamente na tensão entre as duas, na ideia de que, para decifrar o cosmos, precisamos ser, ao mesmo tempo, cientistas e poetas. A harmonia não é mero acaso, ela é a assinatura do cosmos. Pitágoras e seus discípulos descobriram que os movimentos proporcionais dos corpos celestes geram um resguardo sonoro, uma sinfonia cósmica onde as notas são números e as escalas, leis universais. Para eles, o universo não era um caos silencioso, mas um concerto divino. As distâncias entre os planetas correspondiam aos intervalos da escala musical, e cada órbita, uma vibração perfeita na grande partitura do tempo. A Terra, longe de ser o centro, girava em torno de um fogo central, não um astro físico, mas um princípio metafísico, um altar invisível onde a matemática e o sagrado se fundiam. Essa visão revolucionária não apenas desafiou a cosmologia de sua época, mas plantou a semente de uma ideia radical: o cosmos é uma obra de arte calculada, e nós, seus intérpretes. Mas se a música dos esféricos era a melodia do universo, a reencarnação era seu ritmo eterno. Para os pitagóricos, a alma não conhecia fim, ela migrava, aprendia, purificava-se ou degenerava. Um homem justo poderia renascer como animal, não por castigo, mas pela lógica implacável de um ciclo onde a evolução espiritual não era garantida, mas conquistada. A libertação desse círculo, no entanto, era possível. Através da catarse, da disciplina ascética e do conhecimento, o sábio poderia romper as correntes da roda sansárica e unir-se aos deuses. Pitágoras não prometeu um paraíso, ofereceu uma equação: pureza de ação mais harmonia interior igual transcendência. Essa busca pela elevação espiritual ditava até os menores gestos. Os pitagóricos foram os primeiros a defender, com fervor quase profético, que a compaixão não é virtude, mas lei cósmica. Recusavam-se a comer carne ou peixe, não por mero vegetarianismo, mas porque viam em cada criatura um vaso potencial para uma alma em trânsito. Matar um boi poderia ser assassinato, devorar uma sardinha, canibalismo metafísico. Até os grãos de bico, humildes legumes, eram tabu. Pitágoras os associava à reencarnação, pois sua forma lembrava embriões humanos, e sua decomposição, a putrefação da carne. Diz a lenda que, após enterrar feijões por semanas, ele os exumou convencido de que abrigavam almas em gestação. Alguns céticos, como Cicerón, ironizavam: seria tudo superstição? Ou Pitágoras, astuto, usava o feijão como metáfora para ensinar que até o mais simples contém os germes do sagrado? Mas sua revolução não parava na dieta. Os pitagóricos inventaram um modo de vida onde a igualdade era dogma e a propriedade, uma ilusão. Entre amigos, tudo é comum, esse era o mandamento que rege as suas comunidades. Quem ingressava na Irmandade doava todos os seus bens, recebendo em troca não riqueza, mas segurança coletiva.
Doentes eram cuidados, pobres, sustentados, mulheres, algo inédito na Grécia Antiga, tinham voz ativa nas discussões filosóficas. Algumas das primeiras filósofas registradas na história saíram dessas fileiras. O dia seguia um ritual quase militar, madrugadas em solidão, exercícios físicos, refeições frugais de pão e mel, caminhadas em duplas para debates éticos, jantares comunais onde o vinho era servido com moderação e as conversas, com profundidade. Após o pôr do sol, silenciavam, pois à noite, acreditavam, era o momento em que as almas se comunicavam com o divino. No entanto, cada gesto tinha um significado oculto. Suas regras, não tocar em um galo branco, não quebrar pão, não cruzar uma viga, não eram caprichos, mas símbolos de uma ordem superior. Ao não apanhar um objeto caído, aprendiam a dominar o impulso, ao não mexer no fogo com ferro, oravam o elemento purificador. Até a forma de calçar as sandálias, primeiro à direita, depois à esquerda, era um ritual de equilíbrio, um lembrete de que até o cotidiano pode ser um ato sagrado. Essa disciplina, porém, escondeu uma fratura. Após a morte de Pitágoras, a Irmandade se dividiu em dois caminhos irreconciliáveis: os acusmáticos, guardiões da tradição, que viam nos rituais e tabus a única via para a salvação, e os matemáticos, hereges que ousavam decifrar o cosmos com números, não com dogmas. Os primeiros apegavam-se aos mistérios; para eles, a verdade estava nos símbolos, não nas demonstrações. Os segundos, porém, herdeiros do gênio de Pitágoras, queriam desvendar a partitura do universo. Criaram teorias sobre a música das esferas, calcularam proporções geométricas, anteciparam leis que só a ciência moderna confirmaria. Enquanto os acusmáticos repetiam, o mestre disse, os matemáticos respondiam, vamos provar. Ironias da história, ambos os grupos reclamavam a mesma herança. Os acusmáticos acusavam os matemáticos de traição, e estes, por sua vez, viam nos primeiros uma religião fossilizada. Mas, no fundo, eram duas faces de uma mesma moeda pitagórica, a tensão eterna entre fé e razão, entre o mistério que nos eleva e a lógica que nos liberta. Talvez por isso, ainda hoje, quando olhamos para as estrelas ou ouvimos uma sinfonia, sentimos ecoar, entre as notas e os astros, o mesmo chamado que hipnotizou os discípulos de Pitágoras: o universo é um código. Caberá a nós decifrá-lo ou adorá-lo. Por mais de um século, essas duas correntes, os místicos acosmáticos e os racionais matemáticos, coexistiram como rios paralelos de um mesmo delta, cada um escavando seu leito na história. Mas o tempo, esse escultor implacável, não poupou nem mesmo os alicerces pitagóricos. Por volta do século I a.C., os acosmáticos se transformaram em filósofos errantes, diluídos entre as escolas que floresciam como ervas daninhas após a chuva. Alguns foram absorvidos pelos cínicos, aqueles provocadores da virtude que trocavam os templos por praças públicas, outros, simplesmente apagados pelo ventos da indiferença. Enquanto isso, os matemáticos, com suas tábuas de números e teoremas, encontraram refúgio na sombra alargada de Platão, cuja academia, como um farol, atraía os últimos herdeiros da razão pitagórica. O silêncio que se seguiu não foi morte, mas hibernação. Durante 2 séculos, a chama pareceu apagar-se, mas as brasas permaneciam vivas sob a cinza. Até que, no mesmo século I a.C., como um fênix ressurgindo de suas próprias equações, o pitagorismo voltou a pulsar. Não mais como uma seita fechada em Crotona, mas como um modo de vida que se espalhava pela Magna Grécia, um legado que sobrepujava a morte de seu fundador. Pitágoras havia partido havia mais de 500 anos, mas seus discípulos ainda jejuavam em sua honra, ainda sussurravam seus preceitos como mantras, ainda viam nos números a assinatura divina do cosmos. O que aconteceu com o culto? A história, aqui, se torna tão nebulosa quanto os mistérios que ele próprio venerava. É provável que a comunidade pitagórica não tenha desaparecido, apenas se metamorfoseado, fundindo-se a outras correntes esotéricas que fervilhavam no Mediterrâneo. Os orfistas, com seus hinos à alma imortal, os mistérios de Eleusis, com suas promessas de renascimento, até mesmo os neoplatônicos, séculos depois, beberiam dessa mesma fonte luminosa. Pitágoras, afinal, não era apenas um homem, era um símbolo, um arquétipo do sábio que dança na fronteira entre o sagrado e o demonstrável. E assim, como um rio que se ramifica em 1000 afluentes, o pitagorismo infiltrou-se nas veias da civilização ocidental. Suas ideias, a harmonia das esferas, a música dos números, a crença de que a verdade última é uma equação ainda não resolvida, ecoaram em Platão, em Kepler, em Newton, até chegarem aos laboratórios e telescópios de hoje.
Talvez o maior milagre não seja que uma seita do século VI a.C. tenha sobrevivido, mas que seu questionamento fundamental ainda nos persiga: o universo é um enigma a ser decifrado ou um altar diante do qual nos curvamos? A resposta, como tudo em Pitágoras, está no meio, entre o teoremas e o êxtase.